Bom dia a todos, Deus seja louvado, que sejam todos bem-vindos. Nossa mensageira já se encontra conosco, Irmã Mops. Deus seja louvado pela sua diligência, minha irmã, pela sua companhia, e eu tenho certeza que da mesma forma que o Espírito Santo falou ao seu coração, ele continuará a falar conosco nesta manhã. Nós vamos fazer 2 orações. Eu posso fazer a primeira e a senhora faz a segunda? Pode ser assim? Irmã Mop, seu microfone. Isso, tá bem. Deixa eu só aqui, deixa eu ajeitar aqui, irmã. Com licença. Tá me ouvindo, irmã? Sim, pode Bom, aumentar um pouco, chegar mais próximo do aparelho, irmã, que está um pouco baixo, mas estamos te ouvindo. deixa eu ver aqui, peraí, só um instante. Vou aumentar aqui o som. Ah, Senhor. Pronto. Sim, para mim ainda está um pouco baixo, mas pode ser que para os irmãos esteja bom. Então vamos orar e Deus proverá. Eu inicio. Eu oro e a senhora ora depois e já Sim, vamos para a mensagem, né? tá certo. Então, oremos. Aqueles que puderem, nos prostremos diante do nosso Deus em sinal de reverência. Santíssimo e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque mesmo diante das provas, das dificuldades, nós podemos sentir a tua mão a nos guiar e as tuas promessas a se cumprir. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma manhã na tua presença. Obrigada pela mensageira que o Senhor proveu para nós. Obrigada pelos instrumentos, pelos mecanismos, porque tudo está em tuas mãos, Senhor. E nós continuamos dando autoridade ao Senhor para agir, porque o Senhor é um Deus de liberdade. O Senhor é um Deus que só faz as coisas, só provê os milagres quando nós, como teus filhos, permitimos. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser um Deus tão grandioso que tem nos ensinado tanto, Pai. Principalmente que não é por força nem por violência. Mas nós queremos, Pai, queremos continuar não somente aprendendo, queremos colocar em prática tudo que temos aprendido até aqui. É verdade, Pai, que ao ouvir algumas mensagens, temos nos sufocado, porque foi forte demais para nós, mas ao mesmo tempo se tornou um bálsamo em nossas vidas. Nesta manhã, Senhor, nesta madrugada, quando eu lia sobre a prova de fé de Abraão, eu pude entender o que o Senhor está fazendo conosco nessa sala de consagração. Meu estômago revirava, Pai. Mas eu quero continuar te ouvindo. E eu quero, Senhor, ter forças do céu, como Abraão, para passar por todas essas provações e conseguir, Pai, andar no caminho estreito, no caminho da verdade, no caminho da vida. Porque eu sei, Senhor, que nada que eu fizer vai me salvar, mas a tua graça me basta. Ajuda-me, Senhor, a ter um caráter transformado, assim como cada filho teu que aqui chegou. Ser com cada família aqui representada, Senhor. Abre os nossos olhos, por favor, Senhor, o nosso entendimento. Cuida dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, Senhor. Por favor, ser com a tua serva, que ora falará por ti, em nosso favor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido Deus, eterno Pai, humildemente na tua presença, chegamos aqui, Senhor Deus, para te adorar na beleza da tua santidade. Aqui, Senhor, nesse momento, na minha terra, cai uma chuva forte. Rogo a ti
que a chuva do teu Espírito Santo venha sobre nós. Nos dê o batismo do teu Espírito Santo. Como a nossa irmã Júnia falou, nada que fizermos nos salva, Senhor Deus. Porque nada pode ser feito de nós mesmos, tudo vem dos céus. Sem ti nada podemos fazer. Por isso necessitamos do batismo diário, necessitamos da tua presença em nosso viver, Senhor Deus. Sabemos que estamos aqui, Senhor, todos que estão aqui, é para o fortalecimento espiritual, é para sentir a tua presença. Uma sala de consagração, porque nesses últimos dias, o povo que deseja santificação está se reunindo, Senhor, para ser fortalecido pelo teu poder e ser preparado para o dia da tua grande volta, Senhor, que é o nosso grande anelo, é a nossa grande esperança, é a bendita esperança de um cristão, como diz o livro de Tito, Senhor dos Exércitos. Mas nós não queremos ir para o céu só. Queremos, Senhor Deus, Senhor dos Exércitos, a tua companhia. Queremos, Senhor dos Exércitos, todos os dias estar contigo, cada minuto da nossa vida contigo. E também falar esse mundo que está em trevas, a maravilha desse tesouro que achamos, que é a tua presença, Senhor. Nós, aliás, nós não achamos, tu nos achaste primeiro, Senhor, porque é impossível o homem ir a ti sem antes tu não ter vindo até nós, nos buscar, nos resgatar desse mundo mau e terrível. Senhor, muito obrigada. A gratidão que expressa, que sentimos em nosso ser, não podemos expressar através de palavras, por estarmos aqui no século XXI, um século cheio de dificuldades, sofrimentos, após um mundo após uma pandemia, mas estamos cheios de esperança, Senhor, de uma vida eterna. Portanto, rogo que o Senhor nos use, rogamos para que o Senhor nos use, para falar para as pessoas, para mostrar, para levar para as outras pessoas a alegria da salvação, a alegria da tua presença. Nos abençoe e nos guarda, Senhor. Continua conosco. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Nos dá a tua paz. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento. É o que nós te rogamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, amém, irmã Mops. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Seja bem-vinda. Sinta-se à vontade para falar para nós. Queridos irmãos, né, nós vamos meditar hoje no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma obra que é designada para todo cristão. Nenhum cristão está isento dessa obra. Às vezes nós deixamos assim, achamos que nos acomodamos, né? Deixamos as instituições, as organizações da nossa igreja pregar o evangelho, que é como se a obrigação fosse dele. Nosso coração às vezes se torna frio. Mas Deus, ele confiou a todo seguidor seu uma obra individual. Uma obra que não pode ser feita por procuração. Essa obra ela não pode ser feita só através de livros. Nós fomos chamados. Todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Se cada um de nós fôssemos um missionário vivo, irmão, a mensagem para esse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua.
Está escrita essa passagem, irmão, no livro Testemunhos Excelentes, volume 3, página 71. Nós estamos num momento em que não podemos mais. Se alguém brincou de ser cristão, não podemos mais. Precisamos, com a graça de Cristo, queridos, precisamos sair do nosso conforto, às vezes do conforto do nosso lar, para pregar o Evangelho. E às vezes nem precisamos sair, atravessar fronteiras, continentes, oceanos, porque onde estamos, temos a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho. Devemos florescer onde estamos plantados, pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele diz assim, Jesus, sem mim nada podeis fazer. Absolutamente nada um cristão pode fazer sem ele. Sem o Espírito Santo não podemos também pregar o Evangelho. Quem convence o mundo do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Somos apenas instrumentos. Quem sabe uns pedacinhos de um vaso, caquinhos de um vaso de barro, restaurados pelo Senhor. E Ele, tão maravilhoso, que nos usa para a conclusão e a terminação do Evangelho. Um ser humano, somente um ser humano, foi designado para pregar o Evangelho. Essa função poderia ter sido dada aos anjos. Deus poderia ter, mas Ele designou a mim e a você. Com certeza Ele tem um objetivo para isso. Quem mais para entender o ser humano, para entender a dor, o sofrimento de um ser humano, se não é outro ser humano? Queridos, Deus confia aos seus seguidores essa obra individual, uma obra maravilhosa, o serviço aos pobres, aos enfermos, o anunciar o Evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual, esforço e sacrifício pessoal são exigências evangélicas. Irmãos, isso aqui está escrito no livro A Ciência do Bom Viver, página 147. Todo que recebeu divina iluminação deve lançar luz sobre o caminho dos que não conhecem a luz da vida. O desejado de todas as nações, página 152. Toda alma que Cristo salvou é chamada a atuar em seu nome pela salvação dos perdidos. Esta obra foi negligenciada, irmãos, por Israel. Será que também nós não estamos negligenciando nos dias atuais? Deus nos chamou com um objetivo. Esse hino retrata a vida de um cristão que encontrou a Cristo. Não existe nada mais precioso do que um ser humano encontrar a Cristo ou ser encontrado por Cristo e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, Redentor e Senhor da sua vida. A alegria de estar com Cristo, em Cristo, supera todas as dificuldades, todos os desafios que temos que passar, que passamos a trilhar os caminhos estreitos, o caminho estreito que nos conduz à vida eterna. Eu acredito que toda pessoa que teve um verdadeiro e genuíno encontro com Cristo, porque nós não podemos dar nada se não tivermos. Eu só posso dar aquilo que eu recebi, aliás, transmitir aquilo que eu recebi de Cristo. Se eu ainda não tenho Cristo, eu preciso ficar aos seus pés, clamar a sua presença,
contar para Ele a minha vida, o que eu sou, o que eu preciso, as minhas limitações. Esvaziar-me de mim mesmo e receber o preenchimento do Espírito Santo. Um vaso cheio de si mesmo, de orgulho, de prepotência, de competitividade, cheio de todas as coisas ruins que esse mundo oferece. Não pode receber, ser preenchido pelo poder do Espírito Santo. Então eu preciso chegar aos pés do Salvador, eu preciso clamar pela sua misericórdia, pelo seu poder, me esvaziar de mim mesmo e pedir que Ele preencha. E só assim seremos utilizados para a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, queridos, não é meramente com palavras, é com a nossa própria vida. Palavras não têm nenhum poder. As palavras jamais terão poder. O Espírito Santo jamais vai usar um vaso, jamais vai usar uma pessoa que prega aquilo que não é a sua vivência. Precisamos viver para poder falar com a autoridade dos céus sobre a alegria da salvação. Não posso ficar para mim mesma esse dom maravilhoso que eu recebi, essa dádiva. Irmãos, irmãs, Jesus veio morrer por mim e por você. O nosso Deus deu o que Ele tinha de melhor. Quem já passou uma experiência de perder um filho, de colocar um filho dentro de uma tumba, sabe o que é a dor de perder um filho. E pessoas que perderam seus filhos ou que têm seus filhos jamais dariam um filho para morrer pela melhor pessoa do mundo. E Jesus Deus deu Jesus Cristo, a oferta perfeita, o seu maravilhoso Filho, unigênito dele, primeiro e único, para morrer por mim e por você. A mente humana limitada, eu tenho uma mente limitada, você tem uma mente limitada, não pode compreender totalmente o que significa isso. É forte demais. Mas podemos, pela fé, aceitar tanto amor, irmãos. Quem achou esse amor, quem recebe esse amor, é uma pessoa rica. Não existe tesouro maior. Às vezes eu fico imaginando, irmãs, aos 29 anos de idade, casada, com 3 crianças, um marido que bebia, um marido que me traía, e eu olhava ao redor, eu me sentia como um bálsamo, ou, irmãs, eu me sentia como um náufrago, que não tem um bote salva-vida para segurar, perdida. Qual seria o objetivo que Deus teria para mim e para a minha família? E Deus usou uma pessoa. Esse homem mudou de um bairro e veio morar vizinho a mim, um conjunto habitacional. Nos mudamos. E através dele eu conheci o Evangelho. Me emprestou 10 livros do Espírito de Profecia, O Grande Conflito, eu li de capa a capa. E eu decidi que eu não poderia ficar assim. Eu mesma disse, eu não quero mais ficar na igreja que eu estava. Eu quero pertencer à igreja de vocês. Irmãos, Deus mandou alguém para me salvar. Eu preciso também lutar com as forças de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para salvar as pessoas perdidas ao meu redor. Todo ser humano que contemplamos, seja qual for a sua situação, um bêbado da sarjeta, uma prostituta, uma pessoa que ao nosso olhar não está classificado para a salvação. Ele é um candidato ao reino do céu. Ele é alguém por quem Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Nós fomos chamados, queridos, para atuar no nome de Cristo pela salvação dos perdidos. Mas, mais uma vez, eu repito, não só
meras palavras, mas pela nossa própria vida, falar do que Cristo fez por nós e faz todos os dias. Ao passar, devemos, por algum local, por onde estamos, na escola, no trabalho, no lar, alguém deve ver você como uma mulher ou um homem de Deus. Será, queridos, que estamos negligenciando a obra de salvação pelos perdidos? Essa obra foi negligenciada pelos israelitas espirituais. Deus escolheu Israel, não para que eles fossem melhores do que as outras nações. Deus escolheu Israel e amou Israel para que aquele povo recebesse as lições que Deus dava, lições dos céus. Eles receberam todas as orientações para que tivesse uma vida bem-sucedida em todos os aspectos nessa terra. Eram orientações sobre higiene, sobre alimentação saudável. Recebi orientação de como ajudar as viúvas, os pobres, os necessitados. Deus queria conduzir aquele povo de uma maneira tão maravilhosa, que aquele povo se tornasse tão bem-sucedido, que as outras nações olhassem para eles e dissessem: quem é este povo, Senhor? Meu Deus, quem é esse povo? Qual é o Deus deste povo? Eu preciso conhecer o Deus deste povo que faz tanta maravilha em seu meio. Irmãos, essa história não mudou. Nós precisamos viver uma vida que represente a Cristo, para que as outras pessoas venham ver em nós quem é essa pessoa, quem é esse homem, essa mulher, que vive uma vida tão diferente, que tem uma diferença tão grande em administrar os seus desafios, as suas dificuldades, que tem uma diferença tão grande na sua vida financeira, porque recebe uma bênção toda especial de Deus, porque é uma pessoa fiel nos dízimos, nas ofertas. A excelência da sua vida ele dedica para Deus. As pessoas precisam vir conhecer, não é por palavras, não é porque devemos exigir que as pessoas ajam assim ou desse jeito, mas pela nossa maneira de viver. Devemos clamar isso, devemos sair dessa mediocridade, irmãos, porque Deus quer o melhor de mim, de você. Ele quer nada mais, nada menos do que a nossa excelência, o nosso mente, nosso coração, simbolicamente falando, por inteiro, completo. Irmãos, será que estamos negligenciando a obra que Deus nos designou, irmãos? Todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. Não necessariamente. Devemos passar a fronteira para pregar o evangelho, onde estivermos. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor designou. Há para toda pessoa alguma coisa a fazer. Toda alma que crê na verdade deve permanecer em seu lugar dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías 6, capítulo 6, versículo 8. Deus chamou pessoas incapacitadas para capacitar. Deus chamou pessoas ocupadas. Eu sempre, às vezes, vejo irmãos dizer que não tem tempo para fazer a obra de Deus. Se nós observarmos, Deus chamou sempre pessoas ocupadas. Todos eles estavam ocupados. Deus quer exatamente pessoas que estão na labuta para fazer também a sua obra. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas devemos também apressá-la. Está escrito no livro Parábolas de Jesus, página 69. Aquele que se torna um filho de Deus deve
Daí em diante, considerar-se como elo na cadeia descida para salvar o mundo. Um com Cristo em seu plano de misericórdia, indo com ele a buscar e salvar os perdidos. Ciência do Bom Viver, página 105. Todos podem encontrar alguma coisa para fazer. Ninguém deve achar que não há lugar em que possa trabalhar por Cristo. O Salvador se identifica com todo filho da humanidade. Os que se uniram ao Senhor em concerto de serviço acham-se sob obrigação de a ele se unir também na grande e sublime obra de salvar almas. Não somos uma ilha. Precisamos ir. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, por ele empregado para cumprir o seu propósito de graça e misericórdia. A cada um recebe a sua parte para desempenhar. A cada qual é concedida uma porção de luz adaptada à necessidade do seu tempo e suficiente para habilitar e efetuar a obra que Deus lhe deu para fazer. O grande conflito, página 343. Irmãs, nós precisamos urgentemente de uma mudança radical. Deus escolheu Israel para ele representar o caráter de Deus, e as outras nações quisessem imitar, eles fizeram pior do que os pagãos, a ponto da gente ver as histórias aí dos reis de Israel, que eram os líderes, que eram a teocracia, eles deviam dar o exemplo. E diziam, a história lá em Crônica sempre diz assim, raríssimos reis que não fizeram, e eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Ô, irmãs, nós seres humanos somos instrumentos nas mãos de Deus, empregados por eles para cumprir o propósito de sua graça e misericórdia. Precisamos disso, queridos. Buscar o poder vindo dos céus para enfrentarmos todas as dificuldades, segurados na mão de Deus, porque sem Ele não podemos fazer. E não estar concentrado. Vou substituir a palavra problemas por desafios, nos desafios que nos vêm, mas os nossos olhos ficam no céu, no Senhor. Porque quem nos sustenta nessa terra é Deus, não é o salário que recebemos, não é. Quem nos sustenta é Deus. Então, façamos, que peçamos força a Deus para fazer o que Ele nos designou a fazer. Longamente, Deus tem esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para Ele, segundo a sua habilidade. Um exemplo foi o que aconteceu, irmãos, na construção do tabernáculo. Fico assim, às vezes, pensando. Era tudo tão lindo, as coisas que Deus ele queria estar ali presente. Sempre Deus quer estar presente na vida do seu povo. E ele queria construir o tabernáculo lá no deserto para estar na presença daquele povo. E eu fico pensando, irmãs, imaginando, era um povo rebelde. A impressão que tenho é que na história nunca houve um povo tão rebelde como aquele, o povo de Deus rebelde. O Senhor fazia um milagre e eles já estavam querendo outro e não acreditavam. Mas Deus sempre ali insistindo para salvar aquele povo, porque os amava. O ser humano é obra das suas mãos, e Ele deu talentos àqueles homens, como Ele quer nos dar para realizar a sua obra. Aquela obra era um tabernáculo, algo material. E era tudo muito bonito, cada um sabia fazer aqueles olhos, aquelas arquitetura, não sei se estou usando a expressão correta, para a conclusão daquele tabernáculo. Eu imagino assim, se um daqueles homens ou eles se orgulhassem da sabedoria que recebeu de Deus para fazer aquelas maravilhas, porque a glória é de Deus. Ele diz, a minha glória a outro não darei.
E quando Ele quer nos usar, Ele quer nos usar para a glória dele. A questão de sermos instrumentos nas mãos dele é para a glória do Senhor. Ele não dá sua glória para ninguém. Deseja que o seu espírito de serviço se apodere. Quando ele enviou 12 e depois 70 para proclamarem o reino de Deus, estava lhes ensinando o dever de repartir com os outros o que ele lhe havia dado a conhecer. Em toda a sua obra, eles estavam preparando para o trabalho espiritual, que devia ser expandido à medida que seu número aumentasse. E finalmente, alcançar os confins da terra. Livro dos Apóstolos, página 32. Não é somente o ministro ordenado que repousa a responsabilidade de cumprir a missão. Todo que há recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de semelhança. O verdadeiro caráter da igreja não se mede pela elevada profissão que ela faz, nem pelos nomes que se encontram em seu registro. Queridos, isso é muito forte. Eu acho essas passagens bem fortes. Como a irmã disse, às vezes são mensagens fortes. Mas precisamos dessas mensagens como alerta para esses últimos dias que estamos vivendo aqui. Queridos, onde quer que se estabeleça uma igreja, todos os membros devem empenhar-se ativamente no trabalho missionário, devem visitar todas as famílias da vizinhança e conhecer suas condições espirituais. Testemunhos, volume 6, página 296. Queridos, precisamos saber que o meu vizinho, ele precisa de salvação. O meu colega de trabalho, quem faz uma faculdade, estuda, lá tem pessoas que precisam, ou todos precisam. Sois culpados diante de Deus, se não fizerdes todo o esforço possível para dispensar aos outros essa água viva. Não estamos, como cristãos, fazendo a 20ª parte do que devíamos fazer para ganhar almas para Cristo. Há um mundo a ser advertido. E todo cristão sincero deve ser um guia e exemplo para todos. Em fidelidade, em suportar a própria cruz, em pronta e vigorosa ação, em inabalável fidelidade à causa da verdade, em sacrifícios e trabalhos, para promover a causa de Deus. O que eu tenho não é meu. Deus me deu para que eu transmitisse ao meu semelhante. Nem as coisas espirituais que recebo de Deus, a orientação, e nem as coisas materiais. Eu não tenho nada. Não devemos receber nenhuma bênção, não devemos nem querer dizer. Eu digo assim, Senhor, uma pobre pecadora como eu, tão abençoada, Senhor, obrigado, Senhor. Mas, irmãs, não posso receber uma bênção que não deva ser partilhada com o meu semelhante. Precisamos desse milagre em nossas vidas. Eu preciso do milagre na minha vida. Eu não quero. Eu tenho certeza que você também não está querendo. Porque se estamos reunidos nesse horário, é porque esse povo que está agora buscando uma consagração, ele quer consagração e santidade para a sua vida. Porque nós não estamos conformados e nem felizes neste mundo. Deus diz, lá em Ezequiel 33, 7, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Pois tu ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás da minha parte. Todos quantos se encontram, se tornam, participantes da sua graça. O Senhor indica uma obra em benefício dos outros. Qual é a sua obra, irmã ou irmão, em benefício dos outros? É muito fácil, irmãos, pregar por palavras. É muito fácil falar,
mas precisamos, pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, tirar o que tem escrito na Bíblia e levar para a nossa própria vivência. Porque se ficar só no livro maravilhoso que Deus nos deu de orientação e não agirmos de acordo com a vontade de Deus, não colocarmos a mão no arado, infelizmente, muitos vão se perder e nós também. E eu tenho certeza que cada um de nós deseja, mais do que tudo, todos que estão nesse grupo, a salvação, deseja a melhor coisa, a melhor parte. Imaginemos, irmãs, a volta de Cristo, milhares e milhares de anjos, o maior espetáculo que a humanidade poderá assistir. O ser humano não tem palavras para transmitir a beleza do que o mundo, do que as pessoas vão presenciar, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Será muito bonito. Todos nós queremos passar por essa experiência. Entrar no céu, ver Jesus, ver as pessoas que se foram antes de nós, que deixaram a saudade, o vácuo. Mas precisamos primeiro, individualmente, do encontro com Cristo, de uma entrega total e dizer assim, como diz Isaías 6:8, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus, nessa linda manhã. Amém e amém. Alô? Amém. Tá me ouvindo? Estou. Estava tentando ativar o microfone aqui, estava desativando, irmã. Deus seja louvado. Amém por esta mensagem de exortação. E nesse momento nós vamos para as orações, né? Eu posso ver aqui as mãozinhas levantadas. E para orarmos, para falar com o nosso Deus. O irmão Miguel Bispo abriu seu microfone. Irmã Mopsa, a senhora pode fazer uma oração e o irmão Miguel faz a segunda, e então teremos a terceira cantada. Eu faço a oração agora. Sim, a senhora faz mais uma oração, irmão Miguel Bispo. Irmão Miguel, seu microfone está aberto para orar? Exatamente. Posso orar. Louvado seja Deus. Aqueles que puderem, então vamos nos ajoelhar. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, humildemente, Senhor, na tua presença, eu sei que é o pensamento de todos que estão aqui. Queremos entregar nossa vida em tuas mãos. Humildemente rogar a ti, Senhor, o batismo do Espírito Santo, porque sabemos que iremos passar por grandes provas nesses últimos dias, Senhor, mas que os olhos que tu nos deste, a nossa visão, contemple somente os céus e possamos, pelo poder do teu Espírito Santo, passar por todas essas nuvens de dificuldades e estar fitos nossos olhos nas coisas celestiais, na tua presença, na cidade santa, Senhor. Não nos deixe jamais fixar nossa mente nesse mundo, ó Pai. Que a tua graça nos bate a cada dia. Senhor, nos ajude a sair da nossa zona de conforto e pregar o teu evangelho. Não meramente, Senhor, só por palavras, mas com a nossa própria vida, porque queremos fazer parte daquele grupo que estará em pé
que estará glorioso, triunfante na tua vinda, Pai, preparado para ir morar contigo nas mansões celestiais. Usa-nos, Senhor. Nos usa para a terminação, nos dá força, nos dá o poder para que possamos, Senhor Deus, fazer essa obra. Às vezes não é fácil. A tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E estamos vendo isso acontecer, Senhor. Ó Senhor, mas também sabemos que nenhum egoísta entrará na nova terra. Nenhum egoísta passará pelos portais de pérola e te contemplará. Por isso, Senhor, a luz que recebemos, o que tu nos deste, esse tesouro maravilhoso que encontramos nessa terra, que é a tua presença. Que não fique só conosco, que possamos transmitir e olhar para cada ser humano com um olhar de misericórdia. Não deixe que o amor, o teu amor que recebemos de ti, venha a esfriar em nós, Senhor. Que ao passar esses dias, que cada dia que se aproxime mais da tua volta, possamos cada vez mais amar os nossos semelhantes e olhar para cada ser, até mesmo aqueles que estão em piores condições, caídos nas sarjetas, olhar para eles como uma vida, por quem o Senhor derramou o seu precioso sangue. Quando o Senhor morreu na cruz, contemplou todos aqueles por quem o Senhor morreu. Portanto, queremos estar naquele grupo que o Senhor viu, Pai, salvos, para receber de Ti a coroa da vida, que está preparada para nós, desde a fundação do mundo. Ouvir de Ti uma voz suave dizendo: vinde benditos do meu Pai, receber essa herança e o abraço teu, Senhor. Ô Senhor, que maravilha. Tudo isso te entregando, sabendo que em nós, seres humanos, não há méritos, mas confiando somente nos teus méritos. E é em teu nome que te pedimos e já te agradecemos, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Ainda na tua santa presença, Senhor, nosso Criador, nosso Pai, peço, Senhor, que atende, Pai, nossos clamores. Senhor, essa madrugada eu fui estimulado pelo teu Santo Espírito a acordar às 3 da madrugada, Senhor. E nesses minutos, nessas horas, refleti muito sobre a minha vida, ó Deus, e ouvindo a mensagem que a abençoada irmã acaba de trazer, eu te suplico, Jesus, há em alguns corações um desejo imenso de levar a tua palavra, mas muitas vezes, ó Pai, nos deparamos com obstáculos criados entre o teu próprio povo, Senhor. E muitas vezes, ó Pai, para chegar até alguém, chegar até uma administração, chegar até a um local onde as pessoas mandam e desmandam, muitas vezes encontramos dificuldade para nos expressar e, às vezes, um chamado, uma missão, levam até anos para se concretizar. E o Senhor, ó Deus, na tua infinita paciência e misericórdia, gostaria que até de voltar antes para esse mundo, para nos resgatar. Assim como o povo de Israel ficaram muitos e muitos anos buscando libertação, hoje eu vejo, ó Pai, uma minoria clamando por isso, porque muitos, ó Deus, pretendem ficar na zona de conforto, muitos querem ficar acreditando que esse mundo ainda terá melhorias. E eu sei, ó Pai, que nessa manhã há pessoas clamando, ó Pai, para que o Senhor volte logo, porque está cada vez mais difícil, ó Deus, permanecer nesse mundo de pecado, de tristeza, um abismo que nos arrasta, ó Pai, um abismo que tem arrastado multidões para a morte. E suplico, ó Deus, tende misericórdia, ó Pai, que as orações e os clamores feitos essas madrugadas de domingo a domingo, ó Deus, segunda a segunda, ó Pai, de dias e dias, seja ouvido, Pai, chegue ao teu trono e nos capacite, ó Deus,
Multiplique, ó Pai, o teu Espírito Santo em nossas vidas, assim como Eliseu pediu, 2 vezes mais, pedimos 3, ó Pai, ou quanto mais possível para podermos lidar com este mundo e lidar até mesmo com pessoas entre nós, Jesus. Então, nesse instante, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar participando desses cultos e abençoado seja, ó Pai, teu santo nome e louvado seja, ó Pai, teu santo nome hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Deus. Ouve, Senhor, nosso clamor, e envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém. 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 Louvado seja Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Nesse momento, nós vamos para as considerações. E eu gostaria de ver as mãos levantadas aqui para continuar a falar sobre o que o Espírito Santo falou com você através dessa mensagem. Enquanto ninguém se manifesta, eu quero deixar aqui minha consideração. Quando a irmã pediu para abrir no livro de Marcos, e ela leu essa afirmativa, eu fiquei assim pensando, né? Ontem eu meditei bastante e nesse contexto, e eu fiquei pensando assim, Deus, ele é um Deus tremendo. Ele tem suas diversas maneiras de nos apontar o seu evangelho, de mostrar para nós as suas verdades, de maneira que nós compreendamos como é necessário e não como nós queremos. Quantas vezes a gente faz tanto esforço, quantas vezes a gente até lamenta, murmura, peca, dizendo para Deus, Senhor, mas eu estou fazendo isso, Senhor, mas eu estou fazendo aquilo. E Deus carinhosamente nos toma em teus braços de amor e nos mostra, filho, a minha graça te basta. Filho, a minha graça te basta. E Deus só quer de nós obediência, mais nada. Quando Deus chamou Abraão ali àquela prova de fé, o livro de Hebreus menciona até que Abraão ele entendia que Deus podia ressuscitar o seu filho. Ele cria na promessa da salvação, pelo derramamento de sangue. Porque todos os rituais daquela época apontavam para a redenção. E Abraão, ele chegou a esse nível de compreensão, que Deus podia ressuscitar o seu filho. E diz o Espírito de Profecia que os anjos vibraram quando viu aquela situação. Nessa manhã, nessa madrugada, eu estava aqui a ler um texto do Espírito de Profecia, do livro Patriarcas e Profetas, e eu fiquei pensando, irmãos, eu confesso que eu chorei muito, eu já li esse capítulo, mas dessa vez foi diferente. Porque quando a irmã falou assim, os anjos querem muito vir fazer essa obra, Deus poderia ter incutido
imbuído a eles de vir ao mundo pregar o evangelho, seria tão mais fácil, tão mais prático, talvez, né? As pessoas entenderiam melhor, mas não. Deus imbuiu, Deus deu a ordem, foi para mim e para você. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um pregador, como um missionário. Então, quando eu estava lendo, porque os anjos eles ficaram muito preocupados, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles, olha que diz aqui no último parágrafo do capítulo 13 do Patriarcas e Profetas. Tinha sido difícil, mesmo para os anjos, aprender o mistério da redenção, isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dada a Abraão a ordem para oferecer seu filho, isto assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Você já pensou nisso, irmãos? Com ânsia intensa, observava cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando a pergunta de Isaac, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro, Gênesis 22, 7, 8. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e fora oferecido o cordeiro que Deus provera em lugar de Isaac, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção. E mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação do homem. Meus queridos, a salvação já não é um mistério para mim e para você. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos crer. O verso 16, na sequência do que a irmã leu, diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Essa é a promessa. Então, a salvação para nós já não é mais um mistério. Mas existem ainda muitas coisas que estão a nos inculcar. Então, queridos, se ofereça a Deus. Como Isaías, como está ali, como a irmã leu, como a irmã mencionou, na verdade, o texto de Isaías. Eis-me aqui. Quando você disser isso para Deus, independente da sua condição, independente da sua ocupação, independente do seu pecado, independente da sua vida financeira, independente do que estiver acontecendo com você, meus queridos. Eu tenho certeza, se a irmã Mop se abrisse a boca aqui e falasse, hoje eu vou contar meu testemunho, nós ficaríamos aqui, se não o dia inteiro, ouvindo ela dizer o que ela já passou. Ela dá só nuances, mas eu tenho certeza que nas entrelinhas do que ela está falando, tem um livro a ser escrito de sua história. E nem por isso a mensagem deixou de ser proclamada através da sua boca. Que Deus possa ter misericórdia de mim e de você, e que nós possamos tomar posse dessa bênção que Deus nos deu para apressar a volta do teu Filho Jesus, a quem nós tanto esperamos e almejamos abraçar. Irmão Miguel, seja bem-vindo. Sua mãozinha está levantada. Deus abençoe, irmão. Irmãs, eu agradeço muito e, por favor, me desculpem o fato de estar falando bastante hoje, né? Já fiz uma oração, mas eu preciso muito que vocês me ouçam. E um comentário que a irmã fez, né, sobre a questão de faculdade, falar para os colegas de serviço. Irmãs, tem alguns capítulos do livro que eu publiquei aí pela CPB, né, que tem uma parte até que diz assim: o dia da entrega e a perseguição no trabalho, né. Ali nessa parte eu venho falando sobre minha conversão, e a luta que passei com os meus colegas, com diretores, com líderes, né, da empresa, pelo fato de eu ter aceitado Jesus. E então,
Graças a Deus eu dediquei esse capítulo justamente preocupado com o que as pessoas passam quando estão no meio dos ímpios, né, pessoas maldosas. Então ali, meus irmãos, Deus me preparou aí, esse material saiu, levou muito tempo, 15 anos para ser publicado, justamente pelo fato, né, do que eu mencionei, você procura pessoas que estão ali no comando, e muitas vezes eles deixam você para lá, vai passando, ai de nós, né, daquelas pessoas que são perseverantes, que sabem do chamado que elas receberam e permanecem firmes, né, e permanecem acreditando. Então, como diz, o tempo do homem não é o tempo de Deus. Em 15 anos eu me preparei muito. E agora, recente, eu trabalhei para a obra durante 15 anos, né, na área de evangelismo, 15 anos, visitei muita gente, e em 2016 eu tomei uma decisão, né. Eu falei para Deus assim: "Senhor, eu vou me desligar um pouco de todo esse trabalho que eu já tenho feito nesses 30 anos", né, eu completei 35 anos de igreja e 34 anos eu passei estudando. Então fiz ali, 2 faculdades e 5 cursos, né, nas áreas justamente de aproximação de pessoas. Por exemplo, eu fiz o educador social, orientador comunitário, né, fiz criação de projeto, fiz outro curso aí também na área de contação de histórias para trabalhar mais com as crianças, com as adolescentes, em geral, e filosofia e um bacharel na área de teologia e fui estudando tudo de uma vez só. Deus orei a Deus, ele me deu-se condições de conseguir estudar 7 áreas, né. Então, vocês imaginam o tempo que eu tinha de dormir, de descanso, mas me empenhei nesses cursos. E um ponto que a irmã falou, irmãos, só quem entra numa faculdade secular aí, sabe o que acontece ali dentro. Quantas pessoas perdidas, irmão, de professores a alunos, assim, perdidos no pecado. Eu tive a oportunidade de fazer um curso num local tão difícil, que teve um dia que eu falei para Deus: "Senhor, eu não aguento mais, eu vou sair". Aí eu escrevi uma carta, né, irmãos, vou ser breve, escrevi uma carta falando tudo o que acontecia dentro da sala, eu iria ali falar para cada aluno, cada professor: "Olha, eu escrevi isso e eu estou saindo daqui, porque vocês não querem saber de Deus". E o professor era ateu, falava coisas horríveis de Deus. Aí eu fiz essa carta, escutei uma voz, assim, no dia que eu estava indo levar a carta, na minha mente, era meu último dia de aula. Aí: "Miguel, vista teu melhor terno, tua mais bela gravata". Dá vontade de chorar, irmãos, irmãs. E ali, peguei ali o ônibus, fui até o local, fui muito bem recebido na portaria lá da faculdade, me trataram como se fosse um dos diretores lá, ou empresários lá do local. Me levaram até a porta da sala. Quando abri a porta, que entrei, os alunos caíram de queixo. "Uau, que estilo! Rapaz, está irreconhecível. É você mesmo, Miguel?". E ali eu entendi, irmãos, né, que naquele momento eles passaram de perseguir de perseguido a elogiado, né, pela maneira, mas eles não sabiam que eu fui ali para pedir e falar: "Ó, vocês estão perdidos". A partir desse dia a coisa foi mudando, irmãos, e eu fui tendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus aí para aquelas pessoas. Então, voltando rapidamente ao nosso meio, eu peço a vocês que orem, porque todas as vezes que Deus estimula um projeto na minha mente, que eu vou falar com alguém, é sempre barreiras. Perdi a oportunidade de evangelizar aí com a ajuda da igreja, um colégio com cerca de 3.000 alunos, uma escola pública, através de um livro meu que eles leram. E as pessoas colocaram tanto obstáculos, irmão, ao ponto de falar: "Miguel, você vai se meter com essas escolas de filho de traficante, de presidiário, de usuário de droga, você poderá ser morto num lugar desse". Fui fazer o trabalho sozinho, irmãos. A diretora da escola se converteu, mas alguns seguido por ela.
E agora me surgiu mais um outro colégio público que ninguém suporta. O diretor mandou me chamar. Depois que vocês quiserem no privado, eu posso mandar o áudio do apelo desse diretor e peço a vocês que orem por isso. Porque é assim, irmãos e irmãs, uma vontade de fazer o trabalho de Deus. Mas vamos orar, né, irmãos, nesses cultos, para que deixem a gente fazer, que acreditem um pouco na gente, que parem para orar com a gente, que se assente, que se ajoelhe para nos ouvir. Eu agradeço pela oportunidade e só peço isso. Vamos orar, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmão Miguel, pelo testemunho, que sempre fortalece e ajuda. Irmão Mário, está com seu microfone já aberto, sua mãozinha levantada. Seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Amém. Bom dia a todos. Olha, como é maravilhoso a gente sentir a guia do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo, conduzindo esta sala, conduzindo cada momento que se segue. Quero dizer para o bispo, né, e para todos nós que ouvimos essa mensagem, ouvimos os comentários, como Deus, ele é maravilhoso, ele não erra, e nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Eu estava aqui com a citação aberta para ler, mas Deus só permitiu no momento certo. No livro Refletindo a Cristo, no dia 17 de julho, quinta-feira, escutem o que o Senhor nos fala. Cristo não manda seus seguidores esforçarem-se para brilhar. Diz: resplandeça a vossa luz. Se tendes recebido a graça de Deus, a luz está em vós. Removei os empecilhos. A glória do Senhor será revelada. E dissipar a escuridão. Não podeis deixar de brilhar dentro do círculo de vossa influência. Glória a Deus por isso. Deus está nos falando, irmã, está nos confirmando de que não há necessidade de nós nos esforçarmos para brilhar, certo? Mas o Senhor Deus diz: resplandeça a vossa luz. Como? Nós mesmo removendo os empecilhos que têm nos impedido de cumprir a missão que o Senhor mostrarmos ao mundo já nos foi revelada. Se nós tirarmos os empecilhos, essa glória do Senhor será revelada novamente ao mundo e a luz resplandecerá para penetrar e dissipar a escuridão. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, seu Espírito Santo, nos conduza a gente a enxergar o que está, quais são os empecilhos que estão impedindo de nós revelarmos ao mundo a glória de Deus. Obrigado, irmã. Amém. Amém. Deus seja louvado, irmão Mário, por sua consideração. E não tendo mais ninguém, mas alguém gostaria de... Heloísa, você abriu seu microfone, gostaria de considerar? Sim, Júlia. Bom dia para todos, né? Que todos tenham uma excelente semana. Bom, Bom gente, dia. a mensagem aqui da irmã, né? Ela me chamou bastante atenção no sentido de que Deus é professor. Deus é didático demais, né? E quando Ele manda o seu povo, né, compartilhar aquilo que a gente recebeu, é porque a fé, essa fé que nós tantos precisamos de multiplicar em nós, que ela cresça em nós, ela
ela não tem que vir só pelo ouvir. Não adianta eu só entrar aqui na sala, né? Ouvir essas mensagens lindas e maravilhosas e depois eu não transmitir, né? Então, a fé, ela cresce quando a gente fala. Por isso que Deus é professor. Deus nos ensina quando nós estamos ensinando. Olha que coisa linda! Deus nos ensina quando nós estamos ensinando, quando nós estamos repartindo isso com outras pessoas. É por isso que Deus quer que todos nós sejamos professores. É lógico que algumas pessoas têm um conhecimento muito grande, outros têm mais ou menos, outros têm pouco, mas não interessa a quantidade de luz que nós temos. Sempre vai ter alguém que a gente vai poder falar. Sempre vai ter alguém que vai poder ouvir aquilo que a gente tem de luz. Deus prepara as pessoas para ouvir as nossas mensagens, aquilo que nós temos a ensinar para alguém. E essa questão da gente aprender, eu tenho alguns alunos, né, que eu tenho dado estudo bíblico, e 2 das minhas alunas, eu estava estudando com elas pecado por pecado. Foi a maior bênção que eu pude ter na minha vida espiritual, foi fazer esse estudo com essas 2 alunas. Estudar pecado por pecado. Sabe por quê, irmãos? A gente está tão acostumado a pecar que tem coisas que a gente acha que não é pecado. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, quantas vezes eu falei para os meus filhos mentira. Meus filhos me perguntavam assim, mãe, tem cebola na comida? Eu falava, não, pode comer. Não tem. Tem azeitona? Não, não tem, pode comer. E a comida estava cheia de azeitona, cheia de cebola. E eu sempre falava para eles que não tinha. Se a gente for olhar para essa mentirinha branca, qual é o problema que uma mãe fala para o filho, que a mãe às vezes quer que o filho coma, né? Mas é mentira, irmãos. E aí eu fiquei pensando, o que é o pecado? O pecado é algo que ele entranha na nossa mente e que a gente vai achando que aquilo não é pecado, mas eu só pude ter essa reflexão o dia que eu fui estudar com minhas alunas, que nós pegamos pecado por pecado. E nós, então, podemos... Eu fui compreendendo junto com elas que quando eu paro numa vaga que é proibida, eu estou pecando. Se eu paro o meu carro num lugar que eu não posso, eu estou pecando. Então, são coisas que a gente pensa que eu vou declarar aqui o meu imposto mais barato para eu não ter que pagar imposto para o governo. Eu estou comprando um terreno e, quando eu fui declarar o meu imóvel, o corretor falou assim, Heloísa, vamos declarar mais barato para você pagar menos imposto? Eu falei, não, eu vou pagar aquilo que eu estou comprando. A Bíblia não fala que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus? Então, irmãos, eu pude compreender isso quando eu estava estudando. É por isso que Deus quer que a gente ensine, porque quando você está ensinando, você é o maior beneficiado. É você também aprendendo, e você confirma dentro de você a sua fé. Nós estamos aqui rumo à consagração, mas só podemos ter a nossa vida consagrada quando a gente divide, quando a gente compartilha, quando a gente multiplica esse conhecimento. Aqui no livro Profetas e Reis, na página 31, fala o seguinte: Deus havia designado que seu povo fosse a luz do mundo. Deles devia refletir a glória de sua lei, como revelada na vida prática. Para a concretização deste propósito, fizera ele que sua nação escolhida ocupasse uma posição estratégica entre as nações da terra. Olha, irmão, o que Deus queria daquele povo? Que eles fossem luz, que eles ocupassem uma posição estratégica nas nações da terra. Mas e hoje?
Hoje nós não somos mais aquele Israel, mas nós somos o Israel espiritual. Deus deseja que nós sejamos luz. Mas muitas das vezes, né, nós pensamos que para ser luz, eu tenho que ir pregar lá do outro lado do planeta, que eu tenho que fazer coisas difíceis, que eu tenho que ter um conhecimento extraordinário, mas Deus quer que a gente assuma uma posição estratégica na sua rua, no seu trabalho. É ali que nós vamos assumir uma posição estratégica. E nós não podemos perder tempo. Já estamos numa situação do mundo que não podemos mais perder tempo, porque Jesus está voltando. E se eu perco tempo com tantas coisas inúteis, Deus vai me cobrar esse tempo. Pessoas que eu poderia ter falado e não falei. Então, irmãos, aonde que eu tenho que falar? É lá no sacolão, quando eu vou fazer compra, é no supermercado, é dentro do ônibus, quando eu sento, é dentro do Uber. Nós não precisamos de fazer coisas difíceis, impossíveis. Mas se a pessoa nos deu uma oportunidade, fale. Fale do amor de Cristo. Então, é isso que Jesus quer de nós. Porque Cristo sabia que falar é a nossa fé crescer. E a fé é a certeza que eu vou adquirindo de que Jesus, ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor. Então, é por isso que eu tenho que falar, porque quando eu falo, essa certeza, ela cresce também dentro de mim. E quando a gente vai falando, a gente vai vendo como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. E olha, queridos, Deus não mandou a gente converter ninguém. Ele falou, ide. Ide e pregai. Converter não é a nossa função. Quem converte é o Espírito Santo. E Deus tem hora e momentos para tudo. Eu tenho uma amiga, né, de adolescência, nós estudamos juntas desde os 11 anos de idade, né? Nós fizemos a quinta, sexta, sétima, oitavo ano e o primeiro ano juntas, na mesma sala. É a minha amiga mais antiga, nós temos 44 anos que somos amigas. E nesses anos todos, eu sempre falei para ela, mas ela nunca ali, né, deu ouvido. Mas, irmãos, eu estou tão feliz, porque agora a minha melhor amiga, nós estamos estudando a Bíblia. E ontem ela me mandou uma mensagem, né, o quanto que ela está feliz de estar estudando a Bíblia comigo. E eu disse para ela que o prazer é meu, de estar estudando não como amiga, mas como irmã de coração que Deus me deu. Olha quantos anos teve que passar para a gente poder, então, estar estudando a Bíblia. Então, Deus prepara a hora certa, o momento certo, as pessoas certas, com o conhecimento que a gente tem. Eu dou estudo com o conhecimento que eu tenho. Com o conhecimento que Deus tem me dado, eu tenho compartilhado com outras pessoas. Mas, para isso, você tem que ter no seu coração o ID. Não preocupe com o que você conhece, se você é tímida, se você não sabe falar, mas o Senhor proverá. O Senhor vai prover. Então, o que você tem que fazer a cada manhã é falar assim, Senhor, envie alguém para eu falar. E é assim que eu faço. Eu falo aonde? É onde eu trabalho. É onde eu trabalho numa imobiliária. E fruto lá do meu trabalho, que eu não perco tempo, eu estou estudando com 2 inquilinos lá da minha imobiliária. Com 2 clientes, eu faço um estudo na segunda, faço um estudo na terça. Mas aonde que eu consegui o estudo? É lá no meu trabalho. Então, irmãos, a gente não pode deixar de falar para ninguém. É para o vizinho, é no sacolão, é na padaria, aonde você vai, você encontra gente, você encontra pessoas. E Deus é que aproxima as pessoas de nós. Mas você tem que ter no seu coração o ID. Porque o Senhor disse que nós temos que ser luz. Foi isso que Deus
planejou para o povo de Israel. Deus havia designado que o seu povo fosse a luz do mundo. E não temos que nos preocupar com os obstáculos. O mesmo Deus que coloca as pessoas no seu caminho é o mesmo Deus que vai tirar os obstáculos. Sabemos que Satanás não quer que a mensagem seja pregada. Ele vai colocar dificuldades, vai colocar impedimentos, mas o mesmo Deus que colocou aquele trabalho no seu caminho, ele também vai colocar a solução. E é nisso que nós temos que confiar e acreditar que o nosso Deus, ele não é um Deus perdedor, ele é um Deus vencedor. E é esse Deus vencedor que venceu todos os obstáculos ali na cruz, que está nos ajudando e vai nos ajudar a fazer a obra. Porque não adianta a gente ter uma vida de consagração e não ter as obras correspondentes. Nós temos que ter as obras correspondentes daquilo que estamos fazendo aqui. Então, Cristo está nos chamando essa manhã. Levanta e brilha. Seja luz. Foi isso que a irmã pregou aqui. Levanta e brilha. Mas não se preocupe se você tem cultura, se você não tem cultura, se você sabe ler, se você não sabe ler. Qual é o conhecimento que você tem? Até que ano que você estudou? Eu estudei até o 2º grau. Eu não tenho nenhuma faculdade. Nunca fui numa faculdade. Mas a minha faculdade tem sido a Escola de Cristo. Cada dia que eu sento no banquinho da Escola de Cristo, eu tenho aprendido a matéria do amar, do perdoar, do repartir. É essa escola que Cristo quer nos colocar. A escola de Cristo é a escola da salvação. É aonde nós vamos aprender a levar outros à salvação. Que Deus nos abençoe. Que nós hoje possamos permitir que Cristo nos use. Não temos que ficar só alimentando. Nós precisamos de alimentar outros. Nós precisamos de ser a luz do mundo. Aquele mesmo propósito que Deus tinha para aquele povo é o mesmo nosso hoje. O mesmo propósito que Deus queria que aquele povo assumisse uma posição estratégica entre as nações. Nós hoje não precisamos de ter posição estratégica entre as nações. A sua posição estratégica é aonde você está. É na sua rua, é no seu trabalho, é na sua escola, é com a sua família, é com seus vizinhos. Assuma a sua posição estratégica. Você é um soldado de Cristo. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu dia. Amém, amém, irmã Luísa. Deus seja louvado. Como é bom a gente poder ter esse alimento, os testemunhos. Louvado seja Deus por seu testemunho, minha irmã. Às vezes eu fiquei meio assim quando você falou assim, ela é a mais antiga, 44 anos. Eu falei, Senhor, eu sou antiga. Estou quase chegando aos 44. Mas brincadeiras à parte, o nosso Deus é um Deus tremendo, que mostra para nós que os desejos do nosso coração podem sim serem realizados se nós agradarmos dele. E você falou aí qual é a maneira de agradar a Deus. Esse banquinho que nós estamos assentados todos os dias na escola de Cristo tem sido o refrigério da nossa alma, da alma de todos que aqui chegam. O bálsamo para o nosso dia. Quando, às vezes, vamos fazer algo e a gente pensa, não, eu aprendi sobre isso. Quando a gente vai comer algo, não, eu aprendi isso. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa escola que está a nos ensinar todas as madrugadas, todo amanhecer. Obrigada, irmã Mops, mais uma vez, por se apresentar diante do Mestre Jesus, se colocar à disposição dele. A senhora quer fazer mais algum comentário, minha irmã? Não, minha irmã, muito obrigada. Amém. Por nós sermos usados, né, para a causa de Deus, nós todos aqui.
Lindos testemunhos. Amém. Louvado seja Deus. Então, vamos para os momentos finais. Quem gostaria de fazer a oração, pode levantar a mãozinha. Eu posso fazer o convite, não havendo ninguém. São tantos aqui. A irmã Terezinha sempre ora conosco, a Rosângela, a irmã Nícia, o irmão Miguel está sempre à disposição para orar. Mas hoje eu quero convidar uma pessoa bem diferente. Nós estamos orando pelos sacerdotes em nossas famílias, nós temos alguns pedidos de oração aqui no chat, e eu quero hoje convidar o irmão José Geraldo. Irmão José Geraldo, o senhor pode orar conosco? Eu não sei se esse é ele ou se é a esposa, né, que está usando o telefone, mas poderia nos dizer aí? E, enquanto isso, eu vou ler os pedidos que estão aqui. Juninho, é só orientando aqui o Zé Geraldo, né? Porque acho que ele nunca entrou. É só clicar no microfone do lado esquerdo que você consegue falar, tá? Amém? Ele conseguiu abrir? Deixa eu ver. Ainda não. Possivelmente não está à disposição. Irmão José Geraldo, se você puder orar, manda um sim aí no chat. Enquanto isso, eu vou lendo. Senão, alguém vai ficando a posto aí. Se você não levantar a mão, eu vou lançar o convite. Precisamos encerrar, já são quase 7 horas. E nós temos os pedidos aí da irmã Sandra. A irmã Sandra, ela pede oração pela Vânia, que perdeu seu filho ontem, né? Ainda jovem. Nós temos o pedido da irmã Ana Maria, que pede oração pelo esposo. Ela está sempre pedindo, aliás, está sempre, nossa, ela vem pedindo durante essa semana, né? Ela pediu, o seu esposo está com problema de saúde, que nós possamos nos unir à nossa irmã Ana Maria em oração pelo seu cônjuge. São esses os que vejo aqui no chat. Então, que a pessoa escolhida para orar. Amém, Juninho, Deus seja louvado. Eu acho que o Zé Geraldo não soube muito mexer aqui, porque acho que ele nunca acessou nada aqui do chat, né? Nem do chat, então ele deve ter caído. Mas pode convidar outra pessoa, que ele caiu. Então, você pode orar, minha amiga? Não vamos estender mais, né? Posso sim. Então, vamos... Louvado seja Deus. O Vamos Tiança falar encerra com o hino. Vamos falar, então, com o nosso Deus. Bondoso Deus, nós queremos encerrar esse momento te pedindo que o Senhor venha ser com cada adorador aqui presente. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos ter obras correspondentes àquilo que temos aprendido durante toda a nossa vida na caminhada junto contigo. Nós queremos ser servos teus. Aqui está um povo que está dizendo, eis-me aqui. Nós queremos te servir conforme tu tem nos pedido. Abençoe agora neste momento a semana de cada um dos nossos irmãos. Abençoe as suas vidas espirituais, para que eles possam realmente ser luz nesse mundo de trevas. Que nós possamos ser luz aonde estamos, na nossa casa, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, e que nós possamos, Senhor, através de nós, almas possam ser alcançadas para o teu reino. Abençoe, Senhor, a liderança dessa sala, abençoe desde já a irmã que vai vir pregar amanhã, que é a irmã Cimei, ali da Serra do Cipó, que o Senhor possa usá-la também poderosamente aqui nessa sala. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor está na direção de tudo, dessa sala e das nossas vidas. Por isso, Senhor, nos abençoe nesse restante de dia, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Rutinha? Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios, que levem tuas palavras e consolo aos que sofrem. Que meu coração reflita a beleza de tua paz, que vendo confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Amém. Nesse momento, nós agradecemos a presença de todos. Desejamos uma feliz semana, um bom restante de domingo e até amanhã às 5 da manhã. Deus tem mais para nos dar. Em nome de Jesus.